Bora pra cima, liga 4h58. Pra cima, liga. Live sempre às 4h58, aqui de segunda a sexta-feira, para ativar a tua mente e ir para um dia mais produtivo. Escreve aqui nos comentários. Relacionamento é ter objetivos. Relacionamento é ter objetivos. Não adianta querer só se relacionar para se beneficiar. Relacionamento você tem que ter objetivos para poder alcançar e almejar um ganho mútuo, né? Uma empatia, um relacionamento duradouro, onde você ganha e o outro ganha. É um papel de ganha-ganha. Esse relacionamento tem que ter objetivos. Escreve aqui nos comentários. Relacionamento é ter objetivos. Bora pra cima, hoje live com como transformar, como ter ideias, como se relacionar um pouco, né, diferente do que a gente vem fazendo, mas para que a gente tenha crescimento. Então, sempre ter crescimento, sempre ter essa aptidão de crescimento, de vontade de desejo, ajudar o próximo, realmente é uma contribuição para que a gente venha a ter esse crescimento. Bora, Denis, bom dia, meu querido. Olá, Rogério. Bom dia. Bom dia, Leões e Leões. Tudo bem? Tudo bem, bora pra cima. Falando sobre relacionamento essa semana, né? E é muito bom a gente poder saber se relacionar com as pessoas para que a gente venha a ter esses objetivos, né, concretos na nossa vida. Rogério, nós somos seres sociais. Nós dependemos dos relacionamentos para que a gente possa se desenvolver intelectualmente, psicologicamente, mentalmente. Nós dependemos das pessoas, dos relacionamentos. Porém, relacionamentos saudáveis. Eu gostei muito de uma abordagem do Thiago ontem para falar de relacionamentos, pela parte de um conceito, uma base filosófica para relacionamentos. Hoje eu quero trazer uma abordagem um pouquinho diferente, que é uma abordagem um pouquinho mais prática. E por quê? Porque eu quero que quem está aqui com a gente essa manhã tenha uma outra perspectiva sobre relacionamentos e possa também avaliar os seus relacionamentos por uma outra ótica. Tá? E assim você vai calibrando e ajustando, né, os seus relacionamentos. Você consegue avaliá-los de uma outra maneira. Tá? Ontem o Thiago falou um pouquinho com base no Anthony Robbins, certo? Eu quero falar de relacionamentos hoje com base no outro cara. Um cara que não é muito conhecido. Tá? Há 2000 anos atrás, ninguém sabia que esse cara existia. Ele era uma promessa. Tá? Já estava escrito, ele era uma promessa. Mas ele era um simples carpinteiro. Tá? Porque há 2000 anos atrás, ele só tinha 23 anos. Ele começou a sua carreira aos 30. Ele estava em retiro, se preparando. Né? Estou falando de Jesus. Né? Jesus foi e é um especialista em pessoas. Tá? Relacionamentos a gente tem que ter, né, entre as pessoas. E Jesus deixou uma série de exemplos de como lidar com os relacionamentos, como lidar com as pessoas, e como ele era muito esperto nisso, no sentido de conhecer muito bem, ele não sofria com os relacionamentos. O primeiro conceito, tá, que Jesus traz, então, tá um pouquinho em como você começou o bate-papo hoje, é o conceito da intencionalidade. Jesus, ele era intencional nos seus relacionamentos. Tá? E eu gosto de usar a palavra intencional, porque quando eu uso a palavra interesse, traz uma conotação negativa. Então, é uma intencionalidade, há uma intenção. Tá? Jesus, ele se relacionava de maneira intencional com as pessoas. E como que ele fazia? Como que ele fazia? Ou como que ele fez durante a sua passagem aqui conosco? Pelo menos durante a sua vida pública, os 3 anos. Ele dividia as pessoas em caixinhas. E esse é um exercício que eu convido cada um que está aqui com a gente, dessas 22 pessoas, que agora, antes de começar o exercício, vão apertar esse aviãozinho que estão do lado e vão compartilhar essa live com uma pessoa. Tá? Você vai abençoar a vida de uma pessoa, tá?
agora, às 4h58 da manhã, com essa live. Chama para a live uma pessoa. Uma pessoa. Jesus dividia as pessoas em 3 caixinhas. As pessoas necessárias para a sua jornada, as pessoas estratégicas para a sua jornada e as pessoas que eram íntimas, os mais chegados. O grande problema da nossa vida hoje, no meu entendimento, é que nós não sabemos distribuir as pessoas nas caixinhas, tá? E eu compartilho um pensamento, um plano, um sonho, um projeto, uma pessoa que ela é necessária para o meu dia a dia. E essa pessoa, porventura, e aí eu faço isso na expectativa de que essa pessoa não fale com ninguém. Tá? Mas essa é uma pessoa necessária. Ela não está preparada para ser uma pessoa íntima. E ela vai lá e fala para outras pessoas. E eu fico chateado com o comportamento dela. Quando, na verdade, quem errou fui eu. Porque eu não soube avaliar em qual caixinha aquela pessoa estava. Quando eu pego o exemplo do patrão, tá? O patrão ele era ligeiro com essas coisas. Tá? Quando ele queria viralizar um milagrinho, um feito, né? Ele ia diante das multidões. Ele fazia a multiplicação dos pães, peixes. Ele fez lá, diante da multidão. Multiplicou, né? 5 pães, 6 peixinhos, né? E alimentou uma multidão. Ele curava os doentes diante das multidões. Por quê? Naquele momento, ele precisava ter o seu plano salvífico divulgado. Tá? Então, ele usava as pessoas, não eram os amigos íntimos. Tá? Então, ele usava as multidões para viralizar. Pensamento estratégico, um pensamento intencional. Fazia as coisas de forma intencional. Das multidões, ele tinha um grupinho estratégico de 12 pessoas, que eram seus 12 discípulos, tá? Para os quais ele ensinou. Né? Havia o convívio próximo, então ele era os seus discípulos. Ele ensinava tudo para eles, para que quando ele não estivesse mais conosco, estes dessem continuidade ao plano salvífico. Eles são seus primeiros alunos, que deram continuidade, formaram outros alunos. Então, tem uma multidão, tem um grupinho de 12. E sabe o que é legal, Rogério? O povo que está aqui com a gente, Leões e Leões. Quando o negócio era bravo, tá? Ele pegava dos 12, 3, Pedro, Tiago e João, e subia a montanha para fazer a transfiguração. Tá? Para contar que o filho do homem ia sofrer. É para os 3. É para os 3. Não é para todos. Não é para todos. Os grandes mistérios, ele fez para os 3, em particular, só para os mais íntimos, para os mais chegados. E desses 3, Rogério, teve um, que quando ele estava pendurado lá na cruz, quase dando seu último suspiro, tá? Quem que estava lá na cruz, no pé da cruz com ele? Tinha um que estava na cruz com ele, estava sua mãe, tá? E estava Maria Madalena. Tá na Bíblia, a história conta isso. Então, para esse único, ele virou e falou assim, né? Homem, filho, eis aí a tua mãe. Vira para a mãe e fala, mulher, eis aí o teu filho. Cara, de toda a multidão, dos 12, dos 3, teve somente um ao qual ele pôde confiar a sua mãe aos seus cuidados. Isso, pessoal, é para dizer, tá, que não é amigo íntimo, tá? Aquele amigão, aquele parceiro, aquele brother, você não vai ter um monte. E se você não tem um monte, tá tudo bem. Não é para ficar chateado. Tá? Não é para ficar chateado. Você tem que ficar chateado com você mesmo se você está colocando expectativa alta nas pessoas, inclusive nas pessoas erradas. Olha o exemplo. Uma multidão, 12, 3, 1. Um que é tão camarada, que é tão amigo, que é tão chegado, que é tão próximo, que inclusive é para esse que eu confio a minha mãe aos seus cuidados. Faça um exercício agora. Tá?
Nós somos seres sociais. Nós nos relacionamos com as pessoas o tempo todo. Mas como que é esse relacionamento? Como são as nossas interações? Tá? Eu faço isso de qualquer jeito, eu falo tudo para todos, ou eu tenho uma maturidade emocional, tá? Para falar as coisas certas com as pessoas certas. As pessoas, elas não estão erradas. Nós nos decepcionamos, não com as pessoas, é com a gente mesmo, porque a gente não presta atenção, tá? Entrega tesouros para pessoas que não estão preparadas para receber esses tesouros. Uma pessoa não está preparada, ela não vai cuidar direito desse tesouro, tá? Do jeito que eu espero que ela cuide, e eu me decepciono. Faz sentido, Rogério? Pessoal, o que eu estou falando faz sentido? Escreve assim, faz sentido, ou não faz nenhum sentido. E tá tudo bem. Tá, tá tudo bem. Eu só quero que vocês, amanhã de hoje, reflitam um pouco mais sobre os seus relacionamentos. Façam um exercício, tá? Dos seus contatos, das suas interações diárias. Existe, sim, uma intencionalidade. Nada é por acaso. Tá? Ninguém entra na nossa vida por um acaso. A gente também não entra na vida das pessoas por um acaso. E quando não há acaso, tá? O meu propósito, Rogério, ele se conecta com o teu propósito e as coisas acontecem. As engrenagens se encaixam e flui para mim e para você. Tá? Nós acreditamos, tá? E isso é muito forte na nossa cultura, a questão do contrato social. Tá? Eu quero ser brother do Rogério, tá? Camarada do Thiago, ou se eu sou camarada do Thiago, o Thiago vai comprar o meu produto. E eu esqueço, tá? É uma maneira fria de falar que eu não preciso ser brother, ser camarada, ser amigão do padeiro para lá comprar o pão. Se o pãozinho da padaria X for muito bom, cara, eu vou voltar lá comprar. Se porventura eu fizer amizade com o padeiro, melhor ainda, tá? Melhor ainda, se ele fizer parte dos meus círculos, né? Os círculos, eles vão se apertando, diminuindo, à medida que eu aumento o nível de intimidade. Ponto importante, as pessoas, elas vão mudando de caixinhas ao longo da vida, em função das circunstâncias. Em função das circunstâncias. Posso passar por um problema, tá? E de repente alguém, que era uma pessoa necessária, com a qual eu convivo, se apresentar de uma maneira diferente, me surpreender com uma ajuda, e ela se tornar uma pessoa estratégica, e ela se tornar uma pessoa íntima. Então a gente também não tem que entender que as pessoas mudam de caixinha. Tá? Eu não dependo do contrato social. E quando o contrato social ele é forçado, aí eu tenho essa sensação de interesse. Tá? As pessoas, Rogério, os relacionamentos, eles importam. São importantes. São essenciais. Tá? Mas quando é tudo muito forçado, fica esquisito. Né? Por quê? Eu não tenho com você um nível de amizade bastante para entrar em detalhes pessoais com você. Tá? E isso eu acho que é o grande incômodo. Tá? Eu vou começar a perguntar para você, Rogério, o que você fez no final de semana, qual que é a pasta de dente que você usa. Cara, são coisas assim. Mas assim, cara, eu só quero o endereço da tua loja para eu lá fazer uma compra. Seja direto ao ponto. Tá? Não tem problema. Rogério, qual que é o endereço da tua loja? Quero fazer uma cotação, quero passar lá. Mas antes disso, eu começo a fazer perguntas para entender do Rogério, para me aproximar, né? Na expectativa de, sendo o próximo, tudo vai fluir melhor. Naturalmente, havendo conexão, as coisas vão fluir com o tempo. Com o tempo. Por isso que a questão da intencionalidade ela é importante. Eu gosto muito da questão de assertividade, objetividade. Vai direto ao ponto. Não fica fazendo rodeio. Vai direto. Uma coisa que eu acho importante também, para não esquecer, tá aqui na minha colinha. O relacionamento, ele é construído
quando você não precisa dele. Eu construo relacionamento com as pessoas quando eu não preciso. Na hora que eu preciso, tá? Se eu passar no telefone para uma série de pessoas hoje, tá? Pode ser que as pessoas me ajudem, porque estão dentro do meu círculo social, mais próximo ou mais longe, e pode ser que simplesmente me ajudem, pela sua boa vontade de ajudar. Mas é claro que, se eu já tenho um relacionamento, tá? E é uma via de mão dupla, eu tenho que haver uma reciprocidade. Sempre que a pessoa bate a minha porta, e ela não precisa falar comigo todo dia, ela sabe que eu vou ajudar. Então, a expectativa é de que, quando eu bata, eu também vá receber essa ajuda. Só que isso não é uma obrigação. Tá? Pode ser que naquele momento, eu estou pedindo ajuda, eu estou precisando, eu não vou receber, porque a pessoa não pode me ajudar. Não é que ela não quer, ela não pode. E eu preciso entender isso de uma maneira natural. Não há, aí de novo, volta para o contrato social. Fiz algo, espero ter algo em troca. Mas não necessariamente isso vai acontecer. E aí, de novo, a gente faz o quê? Se decepciona com o relacionamento. Se decepciona com as pessoas. Então, a gente precisa ter esse cuidado. A gente precisa ter essa atenção. Outra coisa que eu gosto, Rogério, de levar nos meus anotamentos, as minhas anotações, né, os meus apontamentos, é que toda interação ela é importante. Somos seres sociais, né? Relacionamento você constrói quando não precisa. Há sempre uma intencionalidade, sempre há uma intencionalidade, e toda interação conta. Tá? As pessoas, Rogério, elas vão esquecer daquilo que você fez para elas. Vai esquecer. Cara, acontece. Não é porque o ser humano é ingrato. É porque, cara, esquece. Passa. Dor de barriga dá, te ajuda, passa. Agora, a forma como elas foram tratadas por você, bem ou mal, jamais vão esquecer. Isso vale para uma criança, isso vale para um adulto. Tá? Como ela se sentiu acolhida quando foi conversar com você, como ela se sentiu escutada, incluída, tá? Como ela se sentiu livre para falar com você. E esse é um tema bastante interessante, porque nós conversamos com as pessoas todos os dias. Né? Pessoas com problemas diferentes, crenças diferentes, uma série de coisas diferentes. O que é legal, com o tempo a gente vai aprendendo ou vai melhorando, né, a nossa forma. Nós desenvolvemos a nossa escuta ativa. Jesus, que é um do filme Paixão de Cristo, né, estamos na quaresma, está na época de rever alguns filmes. Esse é um dos meus favoritos. Um dos trechos mais bonitos, eu acho, do filme, é quando Jesus ele salva Maria Madalena do apedrejamento. O meu amigo Mel Gibson, né, que é o diretor do filme, ele teve assim o cuidado de retratar Jesus se abaixando, ficando no mesmo nível visual de Maria Madalena, que ali é uma mulher, é a pecadora, e ela está sendo julgada. Ele se coloca no nível dela e a levanta. Como é que nós falamos com os nossos filhos? Ó, de cima para baixo. Como é que nós falamos? Ou a gente abaixa para conversar com a criançada, para ficar olho no olho. Né? A gente se coloca no lugar deles, ou coloca eles no lugar deles, e nós aqui em cima. Né? Pai, como que a gente fala com as pessoas? Eu me coloco na condição da pessoa que veio conversar comigo, ou eu me coloco como autoridade, né? Sendo que não tem nenhuma, mas eu me coloco acima das pessoas. Tá? A escuta ativa está nisso. Não é só o que eu estou ouvindo, é o ouvir sem filtro, mas é o acolher. Eu acolho aquilo que eu estou recebendo. Muitas vezes, Rogério, nas discussões que eu tenho, nos bate-papos, tá? Inclusive, pessoal, 3 pessoas que quiserem fazer um bate-papo de 30 minutinhos comigo, manda um direct, fala, estava na live, quero conversar 30 minutos. Eu não sei o que você quer conversar. Eu não faço a mínima ideia, mas eu vou te ouvir, prometo.
prometo que eu vou te ouvir. Tá? E se isso ajudar, eu vou ficar muito feliz. Rogério, as pessoas, elas sentem vergonha, medo, sabe do quê? Do julgamento. Daquilo que a gente, que acha que a gente vai pensar. E elas vão escondendo o problema dentro delas com camadinhas para suavizar o problema, quando elas poderiam ir direto ao ponto, falar com liberdade. Tá? Eu sempre digo nos bate-papos, não estou aqui para julgar. Não sou juiz. Assim como você, estamos aqui em aprendizagem. Só que é uma passagem. A gente está aqui para aprender junto, para trocar ideia, trocar experiência. E assim a gente vai crescendo junto. Eu falo isso por quê? Porque as pessoas têm vergonha de falar. Porque elas têm um problema. E não tem problema ter problema. Tá? Tem problema, ter problema, ficar fechado dentro de si e não buscar ajuda. Não, se libertar. Nós não somos, nós aqui, Rogério, nós não somos super-heróis, nós não somos perfeitos, nós não temos vida perfeita. Somos pessoas que decidiram levantar um pouquinho mais cedo, tá? Para começar o dia um pouquinho mais cedo, tá? começar um pouquinho mais cedo e tentar fazer uma vida diferente daquilo que a grande maioria faz. Em adição, né, a nossa proposta é poder contribuir um pouquinho com as pessoas em função daquilo que a gente, com a graça e a bênção de Deus, a gente conquistou. Né? E não é o bem material, é a experiência, é a vivência. Deus vai abençoando, vai trazendo exemplos, vai nos permitindo transbordar e abençoar a vida dos outros com aquilo que a gente viveu, né? Com a nossa história de vida, com os nossos pensamentos, forma de viver. Rogério, perguntas? Agradeço imensamente, Denis, pelo conteúdo maravilhoso. Pessoal que estava na live aqui, sinta-se abençoado para estar compartilhando, comentando depois da live salva. Chama o Denis no direct ali, 3 pessoas ele vai estar contribuindo com esse relacionamento. Vai lá, se relaciona com ele, para que ele venha a deixar aí um insight para você, algum conteúdo de valor, algum planner, né, Denis? Alguma ação que possa dar uma modificada na sua vida. Isso é um relacionamento que ele vai ter contigo para ele dar um start ainda mais na sua vida, tá bom? Continua abençoado. Denis, finaliza a live aí, bora pra cima. Amanhã, 4h51. Agradeço a todos que ficaram com a gente. Fico muito feliz de tê-los conosco essa manhã. Espero ter contribuído de verdade. Espero que essas histórias tenham feito sentido. Façam um exercício de olhar para os seus relacionamentos e dividir as pessoas em caixinhas. Entendam que cada pessoa tem um papel na sua vida. Não inverta esses papéis. Tá? Não inverta esses papéis para que você não sofra. E siga nas redes sociais. E, de novo, 3 pessoas, 30 minutinhos. A gente se fala. Desejo a todos um dia muito abençoado. Em live. Valeu, Denis. Tamo junto. Um abraço.